Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para mim é boa tarde, para o Rafael é bom dia. Bom dia, Rafael, como estás? Bom dia, tudo bem? Ótimo. Obrigada por estares aqui comigo num sábado, a esta hora, e para ver mais um Brasileirão. Estamos no nosso 52 podcast. E temos um Brasileirão que tem jogos que são mesmo muito interessantes. Hoje temos um grande jogo, estávamos a falar sobre ele, o Corinthians contra o Palmeiras. O que é que tu esperas para esse jogo? Ainda não. O que é que tu esperas se uma das equipas, se este jogo não acabar empatado e uma das equipas ganhar, e que se essa equipa não for o Corinthians, o que é que tu achas que pode acontecer lá no Corinthians? Sim, vamos lá. Pensando no campeonato, o ideal é que o Corinthians ganhasse. Porque se o Palmeiras ganhar, ele vai abrir 9 pontos do Corinthians, então praticamente garante quase o campeonato. Né? É muito difícil que o Palmeiras perca tantos pontos assim. Pensando no confronto em si, o Corinthians é o melhor mandante, 7 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. E o Palmeiras é o melhor visitante. Ou pior, né? Depende. Ninguém quer receber em casa um visitante que dá trabalho. Ele tem 6 vitórias, 4 derrotas, 4 empates e 0 derrotas. Quer dizer, nenhum dos dois times perdeu. Então, é jogo com cara de empate, é jogo com cara de muita disputa. O Palmeiras veio de uma classificação heróica contra o Atlético Mineiro e o Corinthians vem de uma fase muito ruim, de uma eliminação e de uma semana que tem um jogo da Copa do Brasil, quarta-feira, que tem que reverter um 2-0. Então, o Corinthians está numa situação muito complicada, porque clássico difícil. Não se poupa. Não achas que é muito difícil reverter essa situação? Muito difícil. Eu, por acaso, principalmente porque o Atlético Goianiense vem numa fase maravilhosa, né? Todo mundo se classificando nas Copas, semifinal da Sul-Americana pela primeira vez. Então, vem moralizado. É verdade. E essa questão aí esse resultado aí que eles têm que dar a volta, acho um bocado difícil mesmo, mas vamos falar sobre os jogos que temos para... Começam hoje. Antes desse jogo, temos outro, que é o... Deixa-me só pôr isto aqui a andar. Cuiabá contra... Goiás e Avaí. Pois é, não ligues. Goiás, Avaí, exatamente. Eu aqui fui não sei se viste a minha entrada lá no meu canal, no prémio. Eu creio que fui para o lado do Goiás. Correto. Acho que fui a Goiás menos 0,25, creio eu. Acho que foi isso, vou ver. Porque chega a uma altura em que eu não sei mesmo. Isso, ou foi o Moneyline, só sei que Exatamente. a Moneyline. Goiás, handicap asiático menos 0,25. Eu vejo o Goiás a não perder este jogo. Queria saber a tua opinião. É exatamente meu pensamento. O Goiás, apesar de vir numa classificação baixa, ele vem numa fase muito boa. Nas últimas 4 partidas que disputou em casa, das últimas 4, venceu 3. Então, isso para um time que está na parte de baixo da tabela é muito importante para ele começar a reação. E contra o Avaí, que é o adversário ideal para isso, porque o adversário só marcou um gol nos últimos 4 jogos. Então, quer dizer, se o Goiás não ganhar esse jogo, ele praticamente diz que não vai escapar do rebaixamento nem lutar por nada. Exatamente. Exatamente. E aqui nós temos... Deixa-me só... era isso que estavas a falar. Eles têm 3 pontos só de diferença um do outro. Qual é que é a tua entrada? Tu achas que o Avaí vai numa de conseguir marcar? O ambas marcam, gostas? Não gostas? Não, eu gosto. O Avaí vinha numa fase boa para ambas marcas, só que nos últimos 4 jogos, como ele só marcou em um deles, ele está um pouco fora de casa, fora da minha lista de ambas marcas. Em casa, continua um time maravilhoso para ambas marcas. Então, minha entrada era exatamente essa mesma que você falou. Menos 0,25 Ok, menos 0,25. Ok. Isso. Eu apanhei... Podes-me dizer qual é que é o odd que está agora? Porque eu apanhei um 78, acho eu. Acho que está por aí ainda. É 1,70 numa casa, não, mas tem um aqui que está melhor, acho. É porque esse jogo, como é um jogo que tem por menos liquidez, quando vai chegando perto do jogo, é 1,71. 1,71. Boa.
Cantos. Cantos. A linha está 10,5, é uma linha alta, porque esses são times que tomam mais cantos do que levam. Por exemplo, o Avaí toma 3 cantos a mais do que leva de média. E o Goiás faz metade dos cantos que leva. Mas, por outro lado, o Goiás ele só venceu 2 vezes em cantos dos adversários. Então, o Goiás é um time que ele não faz muito mais cantos que os adversários. Então, eu gostei da linha handicap mais 1 para o Avaí. Justamente porque, como o Goiás deve marcar o gol, o Avaí vai ter que ficar para cima durante um tempo maior de jogo. Então, provavelmente, ele vai ter mais cantos que o adversário. Qual é que é a odd do handicap mais 1? 1,99. Epá, está quase no par. Então tá aí. Se essa linha mexer ainda, se a linha mexer para 1,5 fica melhor ainda, mas esse 1 já é uma garantia. Ok. Depois temos o Corinthians com o Palmeiras, estávamos a falar sobre esse jogo. Um jogo daqueles. Eu fui, ambas marcam. Mas eu digo-te que eu fiquei mesmo muito indecisa neste jogo. Eu entrei, ambas marcam e over de 2 golos. Mas fiquei a olhar e só não comandei as 3 entradas porque tinha que dividir a stake por 3 e ia ser uma confusão. Mas fiquei a olhar no handicap 0 do Corinthians, que está uma brutalidade. Ou o mais 0,25, para aí. Isso. Acho que todas estas linhas têm valor. Se calhar nós conseguimos não ficar tão... a linha mais arrojada é o mais 0,25 ou o handicap 0 do Corinthians, acho eu. Porque também não estou a ver o Palmeiras a ir... sendo um derby e um clássico, né? Não estou a ver o Palmeiras ir facilitar o Corinthians. Não vejo. Se calhar a linha mais arrojada é essa de handicap para o Corinthians. Depois, o ambas marcam, eu gosto, e o over 2 também gosto. Mas agora pergunto a ti, quais é as linhas que tu gostas para este jogo? É preciso esquecer um pouquinho do que o Corinthians fez na Libertadores, né? Que ele teve 2 vezes handicap positivo e nenhuma das 2 vezes ele cumpriu, uma foi void. Inclusive contra o Flamengo tinha essa mesma linha e ele levou 2-0. Então, mas eu acho que é um jogo assim, que lógico que nenhum dos duas equipes quer perder, mas o Corinthians é o time que ele não pode sair desse jogo com derrota. Se o Palmeiras sair, vai ser uma derrota ruim contra o rival, lógico, mas vai ser uma derrota compreensível. No meio de uma classificação heróica, a torcida não vai ficar revoltada. Então, essa linha, pensando friamente, mais 0,25 Corinthians tem valor, como também tem ambas marcam no sentido das duas equipes marcarem. Porque o Corinthians ele marcou 90% dos jogos em casa e o Palmeiras marcou em 80% dos jogos fora de casa. A questão é que os times levam um pouco os gols. Só que em questão de ataque contra a defesa, eu acho que o ataque ele é mais preponderante, porque o ataque forte ele consegue furar qualquer defesa. Ok. Então, vamos em que? Ambas marcam? Eu acho mais fácil, porque a linha tá over 2. Eu acho mais fácil esse jogo ser 1-1 do que um 3-0 para um dos dois times. Eu também acho. Para poder bater o over 2. Acho que a outra estava a 1,90 e tal. Ainda está? Ou do ambas marcam? É 1,99. Yeah. E aqui na outra... 1,99. 1,99. Ok. Eu também gosto dessa linha a 1,99. Perdão. Cantos, viste alguma coisa? Cantos eu achei tudo muito justo. A linha tá over 10. Pode ser aquele clássico de meio de campo, que a bola chega poucas vezes na área do adversário. E o handicap tá justo. Inclusive os races estão iguaizinhos. As duas equipas estão com a mesma cotação de races. Justamente porque o mercado espera o quê? Que o time que levar gol primeiro, ele vai para cima e vai fazer mais cantos. Como o próprio mercado não sabe quem vai marcar primeiro, há essa indecisão. Então fica perigoso a gente entrar antes. Então, ficamos por aqui. Também saber poupar as entradas também é uma virtude. Vamos então para os outros jogos, que ainda são hoje de madrugada. O Cuiabá contra o Juventude. Aqui nós temos, neste caso,
o Cuiabá vai ter um jogo que é difícil, apesar das equipas, eu considero que elas são muito parelhas, muito próximas uma da outra, não achas? Muito parecidas. Sim. Ainda mais, nós temos o Juventude que continua cá em baixo, na zona de descida. O Cuiabá também está na zona de descida, ali a ter alguma pressão sobre o Fortaleza e o Atlético Goianiense. O Macedoino é muito alto para as duas equipas. Mas uma joga em casa, tem mais favoritismo. O que é que tu achas? Isso. É um cenário muito parecido com o jogo do Goiás. O time que é um pouco melhor, quer dizer, um pouco menos ruim, joga em casa, vem numa fase um pouco melhor, e o Juventude tá lá embaixo. O Juventude só tem uma vitória fora de casa, né? Enquanto o Cuiabá só tem 3 derrotas fora de casa. Então, a linha estava também uma cotação muito parecida com o do Goiás, menos 0,25, pelos mesmos argumentos que a gente falou no jogo do Goiás, a gente pode usar aqui. Eu também gosto do Cuiabá menos 0,25. Qual é que é a odd agora? Estava 1,75. 1,75. 1,75. Ok. Eu gosto também exatamente da mesma linha. Nos cantos, nós temos alguma coisa? A linha de gols eu achei boa também, que já está no over 1,75 a 1,75 também. É um jogo que até pode dar ambas marcam. A média dos times é justamente 50%. Ambas marcam está 2,28. Só que se fossem equipes um pouco melhores, eu entraria nessa ordem que está muito boa. Mas como o over 1,75 já está aberto pré-live, eu prefiro. Over 1,75, né? Isso, a 1,77. Ok. Em cantos, eu gostei da linha do over 10, porque são times que eles têm a média baixa deles é 10 cantos, então a gente teria um void. E eu gostei também do Cuiabá para vencer em cantos. Justamente porque o Cuiabá em casa ele ataca sempre, e como não é um jogo que vai ficar folgado, ele vai precisar atacar durante praticamente o jogo todo. Ok, então eu preciso da odd do over 10 cantos e para o Cuiabá vencer em cantos. Lá. Over 10, 1,88. Over 10 asiático, 1,88. E Cuiabá vencer em cantos, 1,75. Ok. Se a linha se mexer, até o menos 1 vale do Cuiabá. Porque o Cuiabá costuma ter mais cantos que o adversário. O Cuiabá está 6-0 em cantos em casa e o Juventude perdeu as últimas 5 em cantos fora de casa. Ok. Então temos aí as entradas para esse jogo. Vamos ao próximo. Que é Fluminense contra o Curitiba. Mentira, não liguei nada. Ai, meu Deus. Estava já a ver na jornada 23. Botafogo contra o Atlético Goianiense. Estão aqui a dar algum favoritismo ao Botafogo. Porque joga em casa, possivelmente. Porque o Atlético Goianiense está lá em baixo. Mas eu até vejo este Atlético moralizado depois daquilo que fez lá na Sul-Americana. Mas a questão do Atlético, eu acho que ele não tem gás para aguentar 3 competições seguidas. Então, como ele vai ter que receber o Corinthians no meio da semana, ele vai ter que se preparar para o massacre. O Corinthians vai pressionar 90 minutos, não vai dar sossego. Então, o Atlético Goianiense vai ter que estar com o físico 100%. Então, acho que é um jogo que o Atlético Goianiense não pode botar o time titular aqui, porque ele corre um risco muito grande de se eliminar na Copa do Brasil. Então, tu aqui achas que o mercado tem razão a dar favoritismo ao Botafogo? Eu até acho que eu pensei que o mercado ia dar o Moneyline, só que está dando menos 0,25. Então, considerando que o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro vem de 3 derrotas seguidas, e o Botafogo vem até altos e baixos, mas ele vem conseguindo reagir. Então, eu acho que como é um jogo muito importante, que vai dividir o Botafogo, o que é que ele vai fazer no Campeonato Brasileiro, uma derrota que seria péssima, eu acho que esse menos 0,25 é uma boa, porque é um jogo para, na pior das hipóteses, um empate. Ok. Qual é que é a odd que está esse menos 0,25? Tá 1,93. 1,93. Ok. Isso. Botafogo. Por outro lado, o ambas marcam está a 2. E a média dos times é 55%. Então, a gente tem um valor acima do par
Porque o Atlético Goianiense, justamente por ele estar sem pressão, ele vai jogar leve, ele vai jogar tranquilo e ele gosta muito de fazer gol. Então, o percentual de ambas marcas do Atlético Goianiense é maior do que o do Botafogo. Tá a quanto? 1,95? A 2. 2. A 2. Ah, isso. Ok. Cantos eu achei tudo muito justo, porque justamente o Atlético Goianiense ele pode não atacar, não precisa nem tem condições de atacar os 90 minutos. Então a linha está 10, é muito difícil o Botafogo cumprir sozinho. E mesma coisa o handicap, pode ser que uma hora que o Atlético Goianiense entregue o jogo ou não fique muito forte na defesa e acabe levando mais cantos e perca o handicap. Ok. Então, estamos assim. Ambas marcam e Botafogo menos 0,25. Depois temos aqui um jogo que eu acho bastante interessante. E se o Atlético Mineiro não ganhar, a coisa vai ficar feia, não achas? Contra o Curitiba. Isso. Mas o Curitiba em casa tem sido uma equipa que o ambas marcam tem batido e eu gosto muito do ambas marcam logo à partida para este jogo. Mas a linha está mais, ou estava, mais 0,5 Curitiba, menos 0,5 Atlético. Na minha especificação e com aquilo que o Atlético anda a fazer, eu colocaria esta linha menos 0,25, mais 0,25, menos 0,25. Mas queria saber a tua opinião. Eu não estou a dizer que o Atlético não vai ganhar, ok? Eu estou a dizer é que este Curitiba é uma equipa que sofre muitos golos, mas também marca. E não estou a vê-los a facilitar a vida ao Atlético. Concordo. É aquela questão, o Atlético Mineiro tem que vencer, mas não vem vencendo, né? O Cuca até falou que se o Palmeiras estivesse com 11 jogadores, seria mais fácil ele ganhar do Palmeiras. Quer dizer, é melhor jogar. Estava com 2 jogadores a mais e achou mais difícil fazer gol. Então o Atlético Mineiro ele não vem numa fase boa de fazer gols. E a linha acabou de bater mais 0,75 a 1,80 para o Curitiba. Eu acho que não isso tem, é uma. Não tem como ficar de fora. É exatamente. Eu não consigo ficar de fora de uma linha dessas. Mais 0,75 a 1,80, eu gosto muito, mesmo muito. Tenho que lá ir, porque realmente é verdade que o Atlético Mineiro precisa muito, mas será que é desta? Não acredito, mas vamos ver. Até pode ganhar. Nós, mesmo assim, se ganhar por um gol de diferença, nós ainda temos um bocadito de aposta de ganha. Não, temos meia devolvida. Sim, meia devolvida. Assim é que é, desculpem. Está a quanto? 1,80, né? Isso, acabou de bater em 80. Estava 1,70 e pouco. Quer dizer, essa linha, pela movimentação do mercado, pode ser até que mude mais até amanhã o jogo, que é amanhã no Brasil. Mais 0,75 a 1,80. Tu vês o ambas marcam ou não? O ambas marcam. Pelo Atlético Mineiro vir numa fase muito complicada de gols, eu acho perigoso, porque o Curitiba, se fizer 1-0, ele pode se retrancar. E o Atlético Mineiro não ter força para empatar. Eu até gostaria se tivesse aquela odd que aparece de 2,20, só que ela estava 1,95, tá 2. Eu acho que está justamente no preço justo. Até percentualmente, os dois times eles têm 50% de ambas marcas. Então, quer dizer, está exatamente na linha justa. Ok. Então, bora lá passar para... eu não pus aqui, desculpem. Eu nem partilhei aqui, nem partilhei o coisa. Esperem aí. Eu tenho entrado em cantos também. Tá bem. Então, espera aí. Deixa-me só partilhar aqui a tela. Então, diz-me lá cantos. Cantos. Handicap mais 1,5 para o Coritiba, a 1,87. O Coritiba bateu 70% das vezes que jogou em casa essa linha. E total individual mais 4,5 para o Coritiba também. Então, dividir a stake, porque são 2 entradas que praticamente, se uma der head, a outra também vai dar. Então, são entradas que elas vão dar lado a lado. Handicap mais 1,5 a 1,87 e handicap e total individual mais 4,5 a 2,15. Ok. Eu só não entro no race porque essa odd já está muito boa, então o race acabarei ficando repetitivo. Já sei essas as odds.
Curitiba, handicap mais 1,5 de Cantos são 1,87 e Curitiba over 4,5, 2,15, é isso? Correto. Ok, pronto. É as entradas para esse jogo. Vamos ao próximo, que será o Ceará Fortaleza. Aqui também estão a dar ali quase as linhas, acho que é handicap 0, que está, neste momento nem o mercado sabe muito bem para que lado é que há de cair. Eu gosto de ambas marcam neste jogo e para cair para o lado de alguém eu vou cair para o lado do Ceará, mas quero saber a tua opinião. O Fortaleza tem um jogo da Copa do Brasil no meio da semana, recebe o Fluminense, perdeu só de 1-0, então é um placar muito reversível. E agora a questão é, os dois times eles têm média de 70% de ambas marcas. É uma boa entrada. Agora a questão é que no confronto direto, eles jogaram 4 vezes esse ano. Só um jogo foi ambas marcas. Só que considerando que o Campeonato Brasileiro é um jogo, digamos, não eliminatório, então os times eles buscam mais, não precisa jogar pensando no resultado, pensando numa segunda mão, pensando em segurar a vantagem que adquiriu. Então eu gosto, ambas marcam. E também tem o over 2 a 1,80. Então a gente pode dividir este aqui porque protege um 2-0, como foi na Copa do Brasil, que o Fortaleza ganhou 2-0 no primeiro jogo. Então, Ceará, handicap 0, certo? Se for para escolher os dois times, eu escolho o Ceará por não ter o segundo jogo, apesar de que o Ceará foi eliminado pelo São Paulo. Apesar de ser uma eliminação nos pênaltis, depois de um bom jogo, a torcida achou ruim, reclamou, xingou o jogador, então não vejo por que essa coisa toda, porque foi uma eliminação normal nos pênaltis, né? Não foi vergonhoso. Então, considerando o que os dois times têm a oferecer atualmente, apesar de que a imprensa do Brasil está dando favoritismo para Fortaleza, não sei porquê, na aposta em si, eu vejo mais valor para o Ceará. Eu também vejo. Vamos então só dividir aqui as stakes, porque são 3 entradas no total, não é? Ceará handicap 0, isso. Ambas marcam e over 2. É isso? Correto. Ok, isso. Então, preciso que tu me dês odd do handicap 0 para o Ceará, para o ambas marcam e para o over 2. Handicap 0, 1,90. Ok. Até estava 1,82. Agora está 1,90, quer dizer, 1,90 e 1,95. O próprio mercado está se aproximando do meio a meio. Vamos lá, o ambas marcam. O over 2 está 1,82 e o ambas marcam a 2. Ok. E agora, Cantos? Cantos eu achei justo. A linha está a 10 e os times eles estão com uma média baixa de fazer cantos. Eles estão levando mais canto do que fazendo. Inclusive, até o handicap está meio a meio. Os 50% foi para um lado e 50% foi para o outro. Ok. Então, estamos por aqui com este. E a seguir vem outro jogo, que eu acho que vai ser muito interessante de se ver mesmo, que será o Flamengo contra o Cap. O Flamengo joga em casa, é favorito, mas vai ter jogo também no meio da semana, não é? É, exatamente. E o Cap tem, não? É o próprio contra o próprio Flamengo, Copa do Brasil. Aí outra vez a mesma coisa. Então exatamente, vai fazer outra vez essa dobradinha. O que é que tu esperas para este jogo? Eu não consegui especificá-lo. O Filipão não anunciou nada ainda. Vem de uma vitória heróica com gol no último minuto, na classificação. Um jornalista que cobre o Flamengo disse que o Flamengo vai com o time reserva. A linha está menos 1,25 para o Flamengo, mais 1,25 para o Atlético Paranaense. Eu acho justo pela questão do jogo. Se fosse mais 1,5, eu entraria a favor do Atlético Paranaense. Se fosse menos 1, eu entraria a favor do Flamengo. Porque o Flamengo, nos últimos 5 jogos, ele cumpriu o handicap. Ele venceu por 2 ou mais gols de diferença. E o Atlético Paranaense, só em um jogo, ele perdeu por 2 gols. Então, pensando nisso, estaria mais para o lado do Flamengo, só que é um jogo que o Flamengo pode fazer 1-0, o Atlético Paranaense, com o time reserva, não ter forças para empatar, e a gente acabar perdendo meio stake por um jogo que, entre aspas, não vale nada. Então, eu prefiro ficar de fora. Ok, então estamos quietinhos e não fazemos nada, certo? Agora já em Cantos, o handicap está mais 3,5 para o Atlético Paranaense.
Isso Tu eu gostas? gosto, porque no jogo da Copa do Brasil foi 7-3 para o Flamengo. Num jogo 0-0, pressão 90 minutos do Flamengo, o Flamengo só conseguiu fazer 4 cantos a mais que o Atlético Paranaense. Aí num jogo agora que não vale nada, sim, não tem nada aquela disputa 90 minutos, é pouco provável que o Flamengo faça tanto canto a mais que o Atlético Paranaense. Mais 3,5, disseste tu, não é? Isso, a E qual é 1,90, que é o correto. odds? 1,90. 1,90. E aí está. É a única entrada que nós temos para esse jogo. Depois temos, ainda no dia 14, temos mais jogos, temos mais 3 jogos. São Paulo-Bragantino. São Paulo tem que ganhar este jogo. Precisa de ganhar este jogo. Mas eu também vejo o Bragantino marcar. Mas por outro lado, o São Paulo, os ambas marcam, têm batido em casa, acho que foram só 2. O Bragantino gosta muito de marcar, o ambas marcam, o Bragantino cai muitas vezes, são sempre jogos over. E eu gosto disto, mas eu não sei até quanto é que o São Paulo vai, se conseguir marcar primeiro, vai se pôr ali de maneira que o Bragantino marque. Por isso é que eu não fiz nenhuma entrada, fiquei aqui com essa ideia, pô, ambas marcam, mas queria discutir isso contigo. Eu vejo jogo para gols. O São Paulo ele vai jogar contra o América Mineiro quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ganhou o primeiro jogo por 1-0. Então tem cara de ser um jogo como foi o do Ceará no Sul-Americana, levar até o último minuto, se brincar, vai até para penaltis. E sim, o mercado estava até dando dupla chance do Bragantino a 1,75. Só que o Bragantino não vem sendo confiável em casa, porque ele vem de 3 derrotas e 1 vitória nos últimos 4 jogos. E o São Paulo vem 5 jogos seguidos sem vitória pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa. Então também não é um time confiável. Já em gols, não. Eu gosto do ambas marcam, a média de São Paulo é 60% e do Atlético do Bragantino é 70%. Então eu gostei do ambas marcam, estava 1,95, para mim essa ordem era para estar 1,80, 1,85. Ok, então vamos. Vamos, ambas marcam, e tem o over 2,25 a 1,90 também. Então Eu acho pouco provável que esse jogo seja 3-0 para um time. Então é jogo para 2-1 para um lado ou para o outro. Eu também acho. O ambas marcam está é? 1,95. 1,95. E o over 2,25 também, não é? Isso. Isso. 1,92 1,92 aqui. Ok, 1,92. Cantos. Cantos. A linha tá 10. É uma linha que eu acho justa, porque o jogo deve ter entre 10 e 11 cantos. E só que o São Paulo pode não ter pernas para aguentar, né? Depois de um jogo muito desgastante contra o Ceará, ele tendo que fazer uma viagem, pode ser que ele poupe jogadores. Mas eu gostei do handicap mais 2 para o Bragantino a 1,76. Como é um jogo que o São Paulo deve ficar na frente, e o Bragantino é um time que ele não para de atacar, mesmo se ele estiver empatando, ele vai para cima. Então ele vai fazer. Mais 2, com qual é que é o odd? 1,76. Ok. Algumas casas não tem essa linha quebrada, essa linha inteira. Se tiver só o mais 1,5, pode entrar também. Porque essa linha era para estar menos. Era para estar menos 5, mais 0,5. Ok. Então, agora, vamos para o próximo. Que é o América contra o Santos. Outro jogo daqueles. Nós temos aqui duas equipas que estão coladas uma à outra. Uma está em nono, outra está em décimo. Eu espero que este seja um jogo muito complicado para o Santos. Mas também não sei até quanto é que o América consegue dar conta deste recado. O que é que tu esperas para este jogo? É um jogo complicado. Por exemplo, o América vai receber o São Paulo, né?
E é um jogo que o Santos ele até vem melhorando. Entrou um treinador novo, que foi um treinador até que saiu do clube onde estava com polêmica, tinha sido 2 partidas só, foi contratado, foi para o Santos. Então o Santos vem melhorando. A linha está mais 0,25 para o Santos, eu gosto, porque o Santos era jogo para ser DNB. Yeah. O América não vem conseguindo bons resultados em casa. Nos últimos jogos ele só venceu 2. No campeonato completo, os últimos 7 jogos, o América só venceu 2. E o Santos, nos últimos 7 jogos, só perdeu 1. Então, quer dizer, juntando essas duas, nos últimos 14 jogos, a gente só teria 13 heads. Então, só teria 3 heads, então seria 20% só. 3. Considerando esse lado, eu vejo como positivo essa linha. Ok, então, handicap mais 0,25 para o Santos. Podes-me só dar a odd, faz favor. Vamos ver aqui. Tá 1,90. Ok. Oi, espera aí. Oi, não é isto. Cantos. Cantos, eu gosto do over 10,5 a 1,81 e do handicap mais 1 para o Santos a 1,98. Esse é um confronto que as duas equipes devem bater a quantidade esperada de cantos que o mercado está precificando, que é mais 4,5 para o Santos, mais 5,5 para o América. Então, isso faz com que a linha de cantos, mesmo estando alta 10,5, eu vejo como ela sendo cumprida. O over 10,5 de cantos está com que odd? 1,81. E 1,81? Então, e o Bragantino mais 1 também está a 1,81? Bragantino mais... Não, o Bragantino é handicap mais 2 a 1,76. Desculpa. Eu juntei 2 informações. Pronto, então é isto. Santos mais 0,25 a 1,90. Over 10,5 de cantos a 1,81. Bragantino mais... Ainda. Hã? É Santos. Não, é Santos mais 1. Ai, não liguem. Ai, meu Deus, Bragantino. É Santos, caraças. A 1,98. O Santos cumpriu 60% das vezes esse handicap e o América só teve mais de 2 cantos com o adversário em 30%. É sim? Isso. Pronto. Não, agora é Santos mais 1 canto. Handicap mais 1. Ai, o caraças. Parece que estou com os copos. É muito jogo. Chega uma altura em que podes crer. Santos mais 1 com uma odd de 1,98. Vamos então para o último. Este aqui, eu acho que vai ser um grande jogão, que será o jogo entre o Internacional e o Fluminense. Eu espero ambas marcam, mas gosto muito de ir para o lado do... Eu não sei se a linha está em handicap 0, está em menos 0,25, mais 0,25. Mas qualquer que seja, ou 0 ou mais 0,25, eu gosto do lado do Fluminense. O que é que tu achas? A única minha questão é que o Fluminense vai viajar até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza no meio da semana. Mas o Internacional vem da derrota... Não é difícil dizer que é a mais vergonhosa da história, mas é uma derrota que não estava na caderneta de nenhum torcedor, ser eliminado dentro de casa pro Melgar nos pênaltis, perdendo 3 cobranças. Quer dizer, estava totalmente fora do previsto. O Internacional era dos favoritos para ganhar a competição. Então é uma coisa que o time precisa reagir. Só que é muito difícil reagir depois de uma derrota tão grande. E o Fluminense ele vem numa fase maravilhosa, né? Subindo na tabela, voando. É um time que ele joga fora, como joga em casa, como se para vencer mesmo, para procurando um resultado. Então, eu gosto. Eu até achei ainda mais 0,25 para o Fluminense, é 1,71, mas está muito baixa. Mas o DNB tá bom também. Acima de 2, então eu vejo com valor. Eu também gosto de Fluminense, handicap 0, acima de 2, então gosto mesmo. Porque acho que vai ser um jogo interessante este.
o Internacional vai passar um bocado mal. Isso. Para Cantos, tens alguma coisa? Eu gosto, assim, o BTTS ele tá 1,95. Eu sei. Eu queria que ele tivesse 2, mas a linha de gols está 2,25. Então eu gosto porque é um jogo para porque assim, o Internacional passou 2 jogos sem marcar contra o Melgar, né? Então pode ser que ele não consiga, continue nessa má fase, não consiga marcar. Mas eu vejo o Fluminense conseguindo fazer 2 gols tranquilamente, que essa linha consegue ser cumprida. Então, over 2,25 a 1,95. Ok. Boa. Em Cantos, eu gostei. A linha estava 9,5. Foi o único jogo que eu consegui achar com essa linha 9,5. Então, estava over 9,5 a 1,83. Ok. E handicap, nada? Handicap tá mais 0,5 para o Fluminense. Até gosto. Só que o Fluminense, como ele pode ter que se poupar, se ele fizer um 2-0, ele pode ficar tranquilo e levar muito campo. Exatamente. Yeah. Então, se fosse com o time titular, um jogo isolado, não tivesse outro jogo, eu entraria tranquilamente. Bem, então está feito. São estas as entradas para o Brasileirão. Começa hoje. Obrigada, Rafael, por estares aqui comigo. Obrigada a todos vocês. Partilhem, metam o like, subscrevam o canal e nós voltaremos para fazer na próxima semana, então, os próximos jogos do meio da semana. Obrigada, Rafael. Um beijo. Abraços a todos. Fiquem bem. Tchau a todos. Bom final de semana. Tchau.